Bora começar mais um diário da dieta. No final desse tem pesagem. E já vou começando falando, nós estamos começando num sábado. E aí eu vim aí de uma restrição mais carnívora, né, na maioria dos dias. Então volta ali no diário passado para você acompanhar como é que foi o começo dessa semana. Tô pesando de terça-feira, então o diário passado foi da terça até ontem à noite, né? Até na sexta. E hoje no sábado começa outro, até na segunda de manhã, que é a pesagem. Então já estamos começando de um jeito diferente, porque é aniversário da minha mãe, expliquei pra vocês no diário passado. Então eu fui tomar café com ela hoje. E aí fui tomar café, levei pão, levei bolo, então várias coisas. Eu não filmei, porque era um momento nosso ali, mas eu tomei café com açúcar, que eu falei pra vocês, meu pai faz com açúcar. Tomei café com açúcar, eu estranho bastante, né, porque tô acostumada a tomar sem, faz muito tempo. Comi um pãozinho caseiro, que eles chamam de bisnaguinha, mas é bem grandinho. Comi metade com um pouquinho de manteiga, metade com uma fatia de mortadela. Comi umas bolachinhas de nata, umas 5 bolachinhas de nata. Comi uma fatia de bolo de iogurte. Comi uma fatia generosa de bolo salgado que eu levei também. Eu comi super bem, peguei umas jabuticabas no pé. Eu filmei o pé de jabuticaba, vou deixar aqui. Umas jabuticabas no pé. E aí, o que acontece? Agora eles mudaram, né, de chácara. Vou deixar passando um pedacinho dela aqui. Eles mudaram, é do mesmo lugar quase que a outra, mas eles estão em outra chácara agora. Não tem mais aquela mata no fundo. Então eles estão conseguindo agora dedicar a fazer a hortinha deles, coisas que, né, meu pai gosta de fazer. Então eu trouxe uma feira para casa, que ele planta lá, né, orgânico, sem agrotóxico, sem nada. Então muito provavelmente essa semana, agora nos próximos dias, o resto dessa semana, né, eu não vá ficar na carnívora, ou pelo menos não exclusivamente na carnívora. Eu tô pensando em ficar na carne, né, na proteína animal, e legume e verdura, continuar sem, né, o máximo possível sem farinha, talvez sem arroz, feijão, não sei. Por quê? O que eu trouxe de lá? Couve, eu trouxe tomatinho, eu trouxe berinjela, eu trouxe abobrinha, eu trouxe pepino, trouxe um feijão andu, tudo de lá fresquinho, mandioca. Então eu não vou, né, deixar estragar essas coisas aqui em casa, sem ser só o Matheus que come. Então pode ser que essa semana eu coloque, agora o resto dessa semana, né, eu coloque ali alguns legumes, algumas coisas na comida. Pimenta doce eu trouxe, então pode ser que eu coloque, né, junto para acompanhar ali a carne. Eu também acho que vai me fazer bem alguns dias aqui, esses sabores que faz tempinho que eu tô sem. E agora eu tô pegando a Ana depois da prova, que eu cheguei já da casa da minha mãe, e vamos depois para um aniversário, né, que eu falei pra vocês no diário passado que eu tinha hoje ainda. Acabei de chegar do aniversário, foi churrasco mesmo, então lá eu tomei um monte de água com gás, tava muito calor, e comi uns pedacinhos de carne, mas acho que deu uns, sei lá, uns 4, 5 pedacinhos assim só de carne. E agora vamos ver à noite, o Matheus tá querendo pedir alguma coisa, vamos ver o que vai acontecer. E a jantinha vai ser bauru. E de sobremesa, vou comer um tabletinho desse daqui, 85%, de 5 gramas. Pra quem é ligado em calorias, tem acho que 24 gramas. 24 calorias, aliás. Amanhecemos o domingo por aqui, no cafezinho purim, pretinho sem açúcar, pra tocar um pouco de jejum, né? Porque ontem foi um pouco bastante fora do script, né? Nossa, olha como eu tô aparecendo por aqui, de rímel borrado embaixo do olho. É domingo hoje. Ontem à noite eu comi bauru, né? Eu já tava recusando convites do Matheus para comer coisas já várias vezes, porque isso acontece muito aqui. Então ele já tinha me chamado para comer açaí, eu falei que ele podia comer sozinho, que eu não ia poder comer. Ele já tinha me chamado para comer churros, lanche algumas vezes, enfim, né? Durante esses últimos tempos. E aí ontem eu falei, não, tudo bem, vamos comer então. Eu falei, então dos lanches, eu vou num bauru, porque o bauru pelo menos é só a carne
bastante carne, né? Carne e queijo e tomate e pão. Só que vem 2 pães franceses, não muito grandes, mas vem 2. Aí eu achei bem interessante, porque geralmente a gente sempre pede para cada um lanche que vem esses 2 pães, né? E aí geralmente eu como os 2. Geralmente eu como os 2, né? Nessas últimas temporadas, assim. E ontem eu não consegui comer. Lógico que se eu forçasse a barra, né? Eu ia ficar passando mal e daria. Mas a hora que eu comi um, assim, eu tava super satisfeita, super. Ainda falei pro Matheus, falei, eu não vou dar conta de comer. Por que eu acho, né? Isso. Que aconteceu isso. Porque com a carnívora, e essa é uma das vantagens, depois a gente pode falar sobre as vantagens e desvantagens em outro momento, mas uma das vantagens é que você come a comida não sem açúcar, né, sem essas coisas, sem o carboidrato simples e nem o complexo, na verdade. Então você come para se saciar. Não come só pelo prazer da comida, aquilo tudo que é muito palatável, assim. Então, o teu estômago e tua mente, teu corpo fica acostumado a comer porque precisa comer mesmo, não como uma fonte de prazer necessariamente. Claro que tem hora que fica mais gostosinho e tudo mais, mas não é aquela coisa, né? Dificilmente alguém fica assim, do nada, assistindo Netflix e fala assim, nossa, uma manta de tal carne agora na chapa, hein? Só no sal? Não, geralmente a gente pensa outras coisas. Então isso eu achei um ponto positivo, né? E aí comi ali o que seria o meio lanche, que seria um pão francês pequeno com queijo, carne e tomate, e tranquilo. Aí depois as crianças pediram churros ainda, o Matheus acabou desistindo dos churros, eu não pedi, né? Não quis. Então, como eu já sabia que eles estavam organizando para pedir os churros, por isso que eu comi o chocolatinho lá, aquele tabletinho de 5 gramas, né? Mas é isso, Matheus está saindo de viagem hoje, ele volta só amanhã à noite, então vamos ver, pode ser que, né, eu estenda hoje um pouco mais o jejum, né, talvez pule o almoço também, dá uma compensadinha, se eu não ficar com muita fome, né? Agora eu não tô com fome, então eu tô no cafezinho preto mesmo, e aí daqui a pouco eu quero ver se, a hora que o Matheus sair de viagem, eu quero ver se eu pego a bike ali e capricho, né, o que for possível, porque vocês viram que por questão de não ter tido tempo mesmo, esses últimos dias não teve nenhum exercício físico. E aí eu tô sentindo falta e eu preciso, né, fazer. Então, depois é provável que eu aproveite para dar uma suada ali. 1h10 de pedal na sala de casa. Tomei um banho agora, lavei cabelo, né? De recuperar a dignidade. Tá só eu e o Mateuzinho em casa hoje. O Mateus tá viajando, a Ana tá no aniversário de uma amiga. Eu ainda estou em jejum. Eu vou preparar aqui alguma coisa para ele comer. E acho que eu vou preparar alguma coisa para mim um pouquinho mais tarde. Vou tentar segurar um pouquinho. E eu vou preparar aqui um pãozinho para mim. Vamos ver se vai funcionar. Eu coloquei aqui 2 colheres de cuscuz, deixei hidratando um tempo, depois coloquei uma colher rasa de requeijão, um ovo, temperinho seco, sal, um pouquinho de fermento em pó. Vou pôr no micro-ondas para ver se faz um pãozinho. E vou fritar um hambúrguer, queijo, alface, para poder fazer um lanche, sem comer trigo. E aqui eu cortei uns cubinhos de queijo coalho e tô virando ele aqui na frigideira para ele ficar tostadinho de todos os lados, para dar uma crocância no meu lanche. Ingredientes aqui, ó, prontinhos, ó, o pãozinho ficou 1 minuto e meio no micro-ondas, ficou, vocês conseguem ver? Bem fofinho. Eu vou cortar ali no meio e vou dar uma douradinha nele só na frigideira. Aqui tá o queijinho coalho. Aqui tá o hambúrguer de ponta de peito, aquele que eu sempre deixo congelado, que eu já mostrei, acho que no diário passado. Com uma fatia eu coloquei mussarela mesmo. E aqui alface, tomate, vai ficar um lanchinho top. Ah, pensa, gente, ficou bonitão, ó. Ficou bonitão. Sobrou um pedaço aqui. E aí isso realmente é uma herança, né, da carnívora.
que é você ficar com a tua saciedade mais fácil de chegar, assim, estômago menor, não sei, né, o termo correto da gente usar. Então então eu não vou forçar além do que eu já estou satisfeita, porque senão, quer dizer, na hora que tem algum benefício, né, de algum hábito ruim, a gente vai e desconstrói de novo. E a gente sabe que isso acontece até com quem fez bariátrica, né, até com quem reduz fisicamente o estômago, quem dirá dessa forma. Então eu já estou satisfeita, completamente saciada, então vai ficar esse pedaço mesmo. Mais 3 mordidas aqui acabava, mas não tem necessidade disso. Então vamos parar por aqui. Minha gente, já é noite, 7h30 da noite. Tô olhando ali no relógio do micro-ondas. Dedo do domingo por aqui. E pensa num dia improdutivo. Foi esse. Mas eu não pus expectativas nenhumas, não. Mas eu não fiz nada. Nem terminar de lavar toda a louça eu dei conta. Lavei um pouco, larguei o resto aqui. Eu só pedalei. O almoço, vocês viram também que eu preparei já super tarde. E improvisado também. Assisti um filme. Nem ler o livro que eu achei que eu ia ler. Ia botar umas roupas bater. Nada, gente. Só fiquei descansando. Mas eu tô aprendendo também isso, sabe? Tô me policiando para aprender, que vocês sabem, a minha versão do Diário 1.0 era uma versão de segunda a segunda, com 1001 projetos e de madrugada. Não, né? Eu tenho que entender que a minha rotina já é uma rotina muito atarefada, né? Então, quando tem uns momentos de pausa, né, como era hoje, eu preciso aprender a pausar. Eu tô até com preguiça de fazer janta, assim, de fazer coisa para comer. Para as crianças, eu já resolvi que eu vou fazer, mas que eu vou ajeitar para eles. Para um eu vou pedir, já tá tudo certo. Mas para mim, eu não queria pedir nada, por quê? Porque se eu pedir, eu vou sair... Deixa eu acender essa luz, tá escuro. Eu vou sair muito fora, assim, né? Eu já não tô na carnívora nessa última parte da semana. Já não tô mais. Mas eu tô tentando pelo menos assim, uma low carb, né? Menos nem tanto carboidrato, né? Nem tanta... Tô tentando, tô me esforçando. Então, eu tô pensando aqui, o que eu vou fazer? Eu falei pra vocês viram que eu trouxe, vocês viram não que eu não mostrei, mas que eu trouxe a feira, né? Lá da minha mãe e do meu pai, da horta deles. Então, o que eu vou fazer? Eu não tô com bife aqui em casa. Eu tô com o último hambúrguer ali só, mas eu já comi um hambúrguer na hora do almoço. Eu tô com costela, mas tá congelada, vou fazer ela só amanhã. Tô sem palpite, assim, sabe? O que eu faço? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe umas pimentas doces lá da casa deles. E eu acho que eu vou refogar essa pimenta doce e bater um ovinho mexido. Eu tenho um ovinho semi-caipira aqui, que vendem meio que como caipira, galinhas livres. Mas é meio duvidoso, né? Não é muito caipira o negócio, não. E vou fazer junto com essas, né? Pra pôr proteína junto com essa pimenta doce. E vou comer isso de janta hoje. E, gente, agora há pouco... o que eu fiz? Eu consegui editar a primeira parte dessa semana do vídeo e liberei hoje, né? Isso eu fiz. E aí teve uma querida que foi lá no comentário, vou deixar aqui o comentário dela, que falou assim, elogiou o vídeo, tá? E falou assim, cada fala tua eu tenho vontade de escrever um comentário. E aí eu respondi pra ela, falei, fique à vontade, eu vou amar ler todos. Gente, usem e abusem desse espaço dos comentários. Tanto pra fazer crítica, quanto pra elogiar, quanto pra falar, Paula, isso aqui eu tô gostando, esse formato eu tô gostando, faz mais desse jeito. Enfim, não só sobre a dieta e a alimentação, sobre o vídeo em si, sobre as coisas que eu mostro aqui, né, sobre as coisas que eu converso. No passado eu compartilhei com vocês um dos meus poemas, talvez nesse eu ainda faça isso também, né, deixe aqui alguns dos meus poemas, e assim, falar, né, se gostou, se não gostou. Eu adoro, gente, comentário pra mim é um guia, assim, é um norte, é um quentinho no coração, mas um norte também por onde eu direciono a gravação dos vídeos, sabe? É bem importante pra mim mesmo, porque a gente fica aqui falando pra uma tela, né? Pra uma tela. E às vezes nem olhar pro buraquinho certinho pra olhar no seu olho, eu não dou conta, né? Tô aprendendo. Então, você falar pra mim
coisas sobre o que você achou, pra mim é muito importante, é um feedback muito legal. Então use e abuse. E abuse, obrigada pra quem sempre comenta, quem tá sempre por aqui. Quando eu voltei a gravar, foi, nossa, lindo de ver vocês voltando, quem já era da outra temporada. E muito lindo ver quem tá chegando também, é incrível. É incrível, eu fico muito feliz. E como que eu sei disso? Se vocês estão gostando, se vocês estão aqui, se vocês voltaram, porque vocês colocam nos comentários, senão não tem como eu saber. É a nossa, por enquanto, a nossa ferramenta de comunicação é essa. Né? Na temporada passada eu fiz algumas lives, e aí nas lives a gente conseguia conversar em tempo real, fiz o café ao vivo, né? E quem sabe nessa, né, também aconteça em algum momento. Mas por enquanto é os comentários que são, né? Que eu tenho hora que eu tagarelo demais. Aí eu falo, gente, às vezes eu vejo, né, uns vídeos de umas meninas do Diário da Dieta e elas mostram a sua alimentação bonitinha. E às vezes eu tagarelo tanto que eu falo, gente, eu vou assustar as meninas. Elas vão falar, vou ficar assistindo essa louca falar. E aí quando eu vejo que gostou disso, né, quer mais daquilo, eu vou me orientando melhor. Certo? Já mostro a janta. Gente, só olha que coisa linda, que fartura. Essas pimentas doces que eles plantaram lá, meu pai e minha mãe. Olha isso. Sem agrotóxico. Olha a firmeza disso. Esses negócios murchos que a gente compra em mercado, não. Olha, não é pimentão, viu, gente? Não sei se todo mundo conhece. Não é pimentão. Não é pimenta ardida. É pimenta doce, isso. Olha. É isso aqui. É disso aqui, minha gente, que nós estamos falando. Quer ver o barulho? Deixa eu ver. Com a minha unha. Tá vendo a firmeza disso? Vocês escutaram? Ó. Oi. Belezinha. Ai, gente. É isso aqui, ó. A janta vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui. Mais low carbzinha, né? E aqui a pimenta doce lá que meu pai e minha mãe plantaram. Peguei 2 pimentas daquela que eu mostrei. Grande. Cortei em tirinha. Coloquei um fiozinho de azeite. Só com sal. Deixei ela fritar bem. Ela ficou al dentezinha. Ó, tá fazendo barulho ainda, tá? Al dente, tá vendo? Ó. Não sei se deu pra ouvir. Coloquei os 2 ovinhos semi-caipiras. E vai ser isso aqui a janta. Sem grandes neuras. Bom, gente, aqui é a bicicleta. A bike, ela é ergométrica, ó. Ela vira brinquedo de criança também. É 2 em 1. Gente, sabe que isso eu sinto falta de inventar uma receitinha, de preparar uma coisa. Vocês sabem que eu gostava muito de fazer isso, né? Gosto muito de fazer isso. Então eu acho que a carnívora, ela tem um ponto que é assim, a praticidade. Você não tem que pensar. Então, para quem não gosta de ficar preparando receitinha, pensar muito, ter que ir atrás de ingrediente, a carnívora é muito prática. Se você garantiu que tem a carne em casa, beleza, não tem o que fazer, passa sal ali e manda ver, né? Frita ali, faz, cozinha. Mas, para quem gosta de fazer, de preparar algumas coisas, de inventar, de fazer diferente para não enjoar, aí este é um ponto negativo. Porque você não tem versatilidade, né? Não tem. Com exceção aí, eu sei que tem, por exemplo, no TikTok tem a Gi Low Carb, né? Que ela é carnívora, na verdade, hoje em dia. E ela faz panquequinha com torresmo, com toucinho triturado. Ela faz caldo de ossos lá dias cozinhando. Ela faz pãozinho só com o toucinho. Existe como fazer pãozinho só com, por exemplo, com a clara de ovo, né? Só com ovo. Existe sim, né? Pãozinho de gemas, existe. Mas é muito restrito. É muito diferente do que, por exemplo, você ter a possibilidade de fazer pãozinho, isso sem falar de comer o pão normal, né? Mas de fazer pãozinho com 1 dúzia de farinhas diferentes, com 1 dúzia de recheios diferentes. Então, a questão doce, por exemplo, né? Apesar de você não ficar com uma vontade de comer doce, mas para quem gosta ali, para quem quer esse aconchego do doce, também fica muito difícil. Então, assim, para mim é um ponto positivo, mas é também um ponto negativo. Vai lá, gente. Pensa no menino que é enlouquecido para ter um canal no YouTube. Essa criança.
volta e meia eu encontro o vídeo dele no meu celular de vlogs, mostrando os tomatinhos do vô dele, mostrando as plantinhas que dormem do vô dele. Se eu lembrar na edição, eu vou até deixar aqui 2 videozinhos, ou pelo menos um videozinho. Hoje eu achei um dele mostrando os tomatinhos do vô dele, de outro dia que foi lá. E outro mostrando as plantinhas que dormem. Super blogueiro ele. Nos 2025 da plantação de tomates do meu vô. Plantinhas que dormem no meu vô. Com o dedo. Põe o dedinho pra morder. Não, filma aqui, ó. Filma aqui que tem mais. Aí, olha lá. E então, para mim, é um ponto negativo nesse sentido, né? Então, nesses últimos dias, vocês viram que eu comecei a sentir falta, comecei a não querer só a carne. Então, assim, talvez pro longo prazo, eu não sei. Eu sei que, assim, tem gente que sempre gostou muito da carne. Por exemplo, meu marido, ele ama carne. Se ele for numa churrascaria, ele vai comer carne. Eu, a vida inteira, fui em churrascaria para não comer carne. Ele sempre brincou que não compensava. Que ele tinha que me levar numa churrascaria muito mais cara, que tivesse frutos do mar, tivesse outras coisas, risotos, outras coisas legais, assim, para mim, porque eu ia comer outras coisas. Então, muitas vezes eu fui em churrascaria e não comi um único pedaço de carne. Então, para mim, a carnívora é um desafio um pouco maior nesse sentido, né? Ela tem muitos benefícios, pelas coisas que eu já estudei a respeito. Tem um livro que eu quero muito comprar. Porém, o danado do livro chama Revolução Carnívora. Eu gosto de livro físico. Aí eu descubro o quê? Que o danado do livro custa um absurdo de caro na versão física. Caro, mas caro mesmo. Se vocês quiserem, vocês pesquisam pra vocês verem. Na versão de Kindle é mais barato, mas eu não gosto muito de ler no Kindle. Mas se não tiver outra alternativa, né, se eu não estiver disposta a gastar esse tanto, né, investir esse tanto nesse livro, mas assim, pelas coisas que eu vejo, pesquiso, e pelo que eu sinto no meu próprio corpo, né? Então, a disposição que eu sinto, a clareza mental, a ansiedade diminui muito, assim, é uma coisa incrível, né? Eu tô sem sentir nada na minha escápula há dias. Vocês não ouviram falar nos diários nada sobre a minha escápula, que é uma coisa que geralmente mais de uma vez na semana tem uma pessoa saindo do banho com a toalha na cabeça lá. Então, é uma coisa que vocês não venham falar aqui nesse diário, né? Dessa última vez. E vinha doendo muito. 2 vezes na semana, eu tinha que fazer... Eu tinha que tomar remédio pesado, corticoide, né? Às vezes mais do que 2 vezes na semana. Então, tem sim os pontos positivos, muitos pontos positivos. Porém, eu também tenho que respeitar essas vontades, essas dificuldades que eu tenho em ficar diretão numa carnívora, por exemplo. Né? Essa semana, apesar de... Nós vamos fazer o balanço lá no final. Eu sei que não vai chegar nem perto do que foi semana passada, com relação à maioria dos itens, né? Com exceção da água. Hoje eu vou ter que ainda tomar uma aguinha agora à noite, porque hoje eu acho que eu não bati os 4 litros, não. Então, com exceção, né, da água, as outras... O Ho'oponopono eu tenho feito também essa semana. Mas esses últimos dias foram uma semana muito turbulenta, atípica, que seria uma semana de muita, como eu já falei pra vocês, de muita ansiedade. Falei isso no vídeo passado. Seria uma semana muito complicada, que eu iria comer igual uma capivara raivosa, sabe? Aquilo que eu vou comendo um chocolate no carro e volto de noite e como, porque geralmente em semana de prova não dá tempo de eu jantar mesmo. Aí volto, janto tardão da noite, um lanche, Então, assim, eu acho que ainda temos saldo positivo, né? Com relação à balança, vamos ver, né? Depois de amanhã é dia de pesar. Vamos ver, não sei. Porque como eu estou comendo, né, alguma coisa de carboidratos, então aquela secada que a carnívora dá, volta a reter um pouquinho de líquido ali. Então, não sei se vai dar bom na balança. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas... eu acho que a gente tem que se conhecer, sabe? Eu sempre fui meio que um experimento de mim mesma, assim.
Já fiz dieta crua, já fiz muita coisa. Algumas eu me arrependo, outras não, mas de certo modo acho que eu não me arrependo de nenhuma, porque eu aprendi também um pouco dos meus limites, né? Até onde eu estou disposta a ir, o que me faz bem. Sou contra coisas radicais só por radicalidade, sabe? Só pelo peso. Mas quando você está aliado a outros benefícios, como é o caso da carnívora, me ajuda no jejum, me ajuda em muitas outras coisas. Aí eu não vejo como um ponto negativo, não. Porém, né, a gente tem que ter maturidade, tem que olhar para as coisas, eu acho que também sem religiosidade, sabe? Sabe essas pessoas que só tem uma ideia fixa na cabeça e não arreda dali? Eu acho que a gente tem que ser flexível. E alimentação, então, nem se fala, gente, porque você vai encontrar nutricionistas, médicos, e que vão defender com estudos e comprovar de todas as formas o veganismo, outros a carnívora, outros a cetogênica, outros a low carb, outros o comer de tudo, enfim, né? Vão ter muitas vertentes com estudos também comprovando aquilo. Então, acho que nada melhor do que a gente ver no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, na nossa própria rotina também, o que vai se encaixando. Terminamos, então, o domingo por aqui. E eu só volto, prometo, falei demais hoje já, volto com esse vídeo só amanhã de manhã. Segunda-feira, já por aqui. Eu vou tomar aqui um cafezinho purinho. Sem açúcar, sem adoçante, sem nada. O Matheus ainda tá viajando, ele chega hoje à noite. O Mateuzinho começou a dar uma inflamadinha na garganta. E eu vou tocar um jejumzinho agora, até pelo menos o almoço. E amanhã tem pesagem. Eu vou começar a trabalhar, tô trabalhando em home, né? Vocês sabem, praticamente todos os dias agora. E já abasteci a minha aguinha, porque ontem eu acho que ficou bem longinho de bater. Eu estimo que eu devo ter tomado ontem uns 2,5 litros. Mesmo ali eu percebi que tinha tomado pouco, mesmo tomando à noite, eu acho que não chegou nem a 3 litros. E eu tô tomando 4, né, por dia. E olha só o que é quando você toma na garrafa, né? Quando eu tô trabalhando, eu tomo, que nem você tem uma garrafinha de 1 litro. Você tomou 4 garrafinhas, pronto, você bateu os 4 litros. Ou os dias que às vezes eu saí, né, tinha aniversário, tava tomando água com gás, cada uma tem meio litro. Então você faz as contas facinho. Agora ontem que eu fiquei morgando em casa, o dia inteiro cozida, então eu vinha, enchia um copão d'água, tomava, vinha depois, tomava. Não enchi garrafinha, deixei do meu lado ali. Então não... É mais fácil quando você não tem uma garrafa ou um copo que está com você o tempo todo cheio, é mais fácil você não bater a água. Então já fica de dica para nós, né? Para mim e talvez para você também, mesmo de fim de semana, mesmo a hora que não estiver trabalhando, de andar com uma garrafa ou deixar uma garrafa para poder mensurar a quantidade certa de água, né? E aí você vai se cobrando mais. Agora estamos em 15h30 de jejum. E aí eu tô cozinhando aqui só com água e sal, o que aqui a gente chama de feijão andu. Eu não sei aí pro seu lado como é que chama. Eu amo farofa de feijão andu, amo. E aí eu fui no meu pai aquele dia, né, no meu pai e minha mãe, que eu trouxe a feira, que eu falei, e ele tinha até descascado uns lá do pezinho da casa dele, e tava na geladeira, e aí eu trouxe pra cozinhar. Eu devo fazer com bacon, e não vou pôr linguiça calabresa, não vou pôr outras coisas, né? Não vou cebola, só tempero normal. E talvez eu coloque um pouquinho de farinha para poder me remeter à farofa, né? Mas tá aqui cozinhando para fazer. Que top esse almocinho ficou. Coloquei bem pouquinha farinha mesmo, né? Só para caracterizar que era uma farofa, mas sem acrescentar muito carboidrato, né? Além do que já tem e nem tanta farinha assim, tanta caloria. Mas, meu Deus, maravilhoso. E esse filezinho de tilápia grelhadinho, bem temperadinho. Ai, que reconforto afetivo que deu. E de sobremesa, eu vou comer aqui, ó, uma sobremesazinha que eu fiz, que é um pouquinho de leite de coco, um pouquinho de leite em pó integral, misturado com chia, deixa dar uma inchadinha, coloquei um pouco de cacau. E aí, como fica completamente sem doce,
eu coloquei meia colherinha de mel, só pra dar um leve docinho. E aí eu fiz aqui mesmo, tá? Que eu misturei tudo aqui dentro quando eu fiz, aí fica melecada as bordas. Mas é desse tantinho que eu coloquei mesmo na vasilha. Deixa eu mostrar o que eu tô preparando de janta. Deixa eu mostrar. Isso daqui é costela. Eu temperei ela. Coloquei 30 minutinhos na airfryer. Já tirei uma remessa, por isso que tem bastante gordura que soltou, tá vendo? E aí eu vou fazer ela com mandioca. Aí eu faço ela, quando eu vou fazer ela assim fritinha, eu cozinho ela primeiro e depois eu boto aqui só pra dourar. E nesse caso é o inverso, eu botei aqui primeiro e ela fica como se estivesse assada, né? E aí eu faço ela na panela de pressão que eu vou fazer junto com mandioca. Já tá picadinho aqui, ó, alho, cebola, cheiro verde, esse alho é pro arroz. Pimentão, mandioca já tá picadinha na geladeira que eu trouxe lá dos meus pais, né, aquele dia que eu fui. Aí o Matheus mandou mensagem que ele vai conseguir chegar um pouquinho mais cedo de viagem, então ele nem comeu, ele só tomou café da manhã hoje, tá vindo batido pra conseguir chegar, então tô preparando um jantarzinho gostoso, né, aconchegante. Vou fazer um arrozinho fresquinho, vou fazer essa costela com mandioca pra gente jantar a hora que ele chegar. Ah, gente, eu tô fazendo janta também porque hoje não tem como ir na faculdade, né? O Matheus não tá aqui pra ficar com as crianças, o Mateuzinho tá com a gargantinha, acho que eu falei pra vocês mais cedo, né? Meio dando problema. Mas a hora que medica ele fica belezinha, sabe? A hora que passa o efeito do remédio tá inflamadinho, assim, irritando, né, a garganta. Hoje foi um dia puxadinho de trabalho também. Eu vou dar uma varridinha aqui na parte de fora agora, enquanto a costela vai ficar cozinhando. E vou aproveitar para pedalar um pouquinho, nem que seja ali 15, 20 minutinhos antes de tomar banho, arrumar a mesa, deixar as coisas prontinhas e ficar pronta também para receber meu marido de viagem. Foi meia horinha e mesmo assim deu para dar uma suada. Foi só 70 calorias, né? Vou deixar aqui. E agora eu vou finalizar a jantinha para arrumar a mesa e tomar banho rapidinho, que eu já tô atrasadinha com a janta. E a jantinha vai ser aqui, ó, costela. Joguei um cheiro verde e coloquei uns pedacinhos de mandioca junto aqui. Um caldinho da mandioca. Confesso que ia combinar super com esse arrozinho e uma farofa. Mas vamos segurando. Matheus trouxe pra mim, gente, de presente 2 barras desse chocolate importado. Um 70% e um 85%. Eu gosto meio amarguinho. Da outra vez que ele foi viajar ele não conseguiu encontrar. Dessa vez ele trouxe. Bem molinho, que veio num calorão no carro. Tá vendo? Aí eu peguei ele bem fininho, ó. Tá bem molinho. Nossa, o desgramadinho é bom, viu? Muito bom. Pelo jeito é carinho, ó. Pelo jeito foi $7 cada barra. Cruzes. Mas o danado é bom. Muito bom. Bom, vocês viram aí. A balança, como eu já suspeitava que pudesse não dar muito bom, né? Subiu 1 quilo nessa pesagem de hoje. Eu já tinha falado com vocês, né, ao longo desses últimos dias, que pelo fato de eu estar na carnívora e a carnívora dá aquela desinchada, né? Ela vai tirando, como se você não ficasse com líquido retido. Quando eu voltasse a comer carboidrato, né, poderia dar uma diferença na balança, e foi o que realmente aconteceu. Eu acho que tá muito relacionado com isso. Apesar de que eu uso DIU, Mirena. E de vez em quando, num espaço muito longo de tempo, mas de vez em quando a gente tem um escapezinho, que seria quase que uma mini menstruação. E isso começou a acontecer ontem à noite. E quando isso acontece, eu tenho um pouquinho de cólica, bem pouquinho, mas incha minha barriga, dá uma dorzinha nas pernas, aquela questão mesmo que você percebe de retenção mesmo hídrica. Então acho que também pode ter somado a isso, apesar de eu achar que o primeiro fator é o mais determinante. E aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Eu tava pensando sobre isso.
o quanto que a gente tem que desenvolver maturidade, e isso nada tem a ver com a idade, né? Maturidade no nosso processo de emagrecimento. E não usar a balança como única ferramenta. Se você gosta de tirar medida, tira medida. Se você gosta de pegar uma roupa como referência, pega uma roupa como referência. Eu, por enquanto, estou usando a balança ali como uma referência, mas não como a única, né? Então eu observo como que eu tô, se eu tô mais inchada, mais desinchada, se as roupas estão mais apertadas, menos apertadas. E é claro que a gente gostaria de ver sempre a balança baixando, né? Mas não é isso que acontece para a maioria de nós. Para mim, geralmente não é. Então eu encaro isso só como mais um peso ali da semana, né? Mais uma oscilação mesmo, né? Que tá acontecendo e que isso faz parte do processo. Vou voltar regravando aqui esse finalzinho porque o danado do meu celular desligou aqui enquanto eu tava... A tela apagou aqui enquanto eu tava gravando. Eu gostaria de ter feito no papel tudo escrito direitinho pra gente comparar, mas infelizmente eu tô num dia muito atribulado e ia demorar uns 2 dias pra postar o vídeo pra vocês, então eu preferi postar antes do que ter isso. Então vamos falar aqui nós mesmos. Volta ao vídeo passado e esse e assiste em sequência pra você depois me falar se eu tô errada, porque eu tenho a impressão que não foi uma semana ruim. Claro que não foi igual a semana passada, mas não foi uma semana ruim, né? Ela começou numa estratégia um pouco mais carnívora, né? E aí tiveram alguns desafios no meio da semana. Exercício físico mesmo foi um deles. Eu tive tempo para fazer, se não me engano, uns 3 dias, né? Pedalar na bike. A água, só um dia que eu não bati os pelo menos 4 litros. Os outros dias todos eu bati. Fiz o meu Ho'oponopono. Tentei, assim, não priorizar carboidrato. Comecei a semana um pouquinho mais carnívora, depois eu fui colocando outros alimentos, né? Até porque vocês acompanharam, né? Não preciso ficar repetindo tudo aqui. Porém, eu tive vários eventos, né? Eu tive no café da manhã do aniversário da minha mãe, ok, me permiti comer, né? Mas eu tive aniversário, muitos nãos eu disse para poder sair para comer, para poder pedir coisa fora, principalmente. Eu pedi açaí, pedi pastel, pedi para as crianças, muitas coisas aconteceram e eu mantive firme aqui, sabe? Teve um dia que vocês viram aí que eu ia pedir comida à noite, falei, não posso pedir porque senão não vou conseguir nada muito dentro. Então, assim, eu me preocupei o tempo todo, eu não fiz de demência pra dieta, sabe? Eu não atolei o pé na jaca hora nenhuma, eu não fiquei comendo um monte de coisa. Eu comi pão só em 2 refeições, no café da manhã do aniversário da minha mãe e no dia do Bauru à noite. Comi muito menos do que eu comia antes. Então, assim, não vejo grandes problemas nessa semana. Talvez eu tenha cedido um pouco no queijo, né? Eu já falei que laticínio não é um forte pra mim. Então, pode ver que nesses últimos diazinhos agora, 3 últimos dias, eu tentei já dar uma enxugada nesse queijo. Eu acho que é isso, reorganizando a rota aí. Acho que é muito importante, mais uma vez, repito pra vocês, acontecer isso aqui, pra vocês verem que não é só com vocês que acontece aqui também. E se a gente achar que a balança é nosso único parâmetro, é nessa hora que a gente enfia totalmente o pé na jaca. Aí é nessa hora que a gente desanima do nosso processo. E não tem porquê, né? Então hoje, com esse resultado, a primeira coisa que eu fiz foi manter um pouquinho de jejum, 16 horas de jejum, foi pedalar ali 40 minutos. E é isso, vida que segue, né? Só um número que eu acredito que tem a chance de semana que vem baixar de novo. E se não baixar, nós vamos persistir aqui. E uma hora isso é consequência mesmo. Então eu quero que você deixe sua opinião sincera aqui de o que você achou dessa semana, né? Juntando os dois, tá, gente? Porque eu sou muito transparente com vocês e começo essa última etapa, esse último pedacinho desse diário em pleno sábado, né? Em pleno sábado. Então comecei já com o café da manhã. Mas que vocês sejam, assim, honestos comigo. De dizer assim, não, Paulo, eu acho que você tá se enganando. Você exagerou demais nisso, você exagerou demais naquilo. Então que vocês deixem também as observações de vocês, porque isso serve até de aprendizado para o próprio processo de vocês mesmos. Quem me mandou mensagem que estava pensando em começar na carnívora, gente, não desanima por causa disso. Só tenha em mente que quando você parar, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. A balança pode alterar um pouco aí, tá bom? Porque o jeito do corpo de metabolizar é diferente, tá bom? Mas pode ser que eu volte pra carnívora daqui um tempo, pode ser que seja ainda durante essa semana, não sei. Por enquanto eu ainda tenho muita verdura, legumes aqui em casa da feira trazida do pai e da mãe. Por enquanto eu ainda vou fazer algumas coisas nesse sentido, tá bom?
Obrigada pela sua companhia, por ter ficado até aqui. Já falei, é uma troca. Você me estimula, eu te estimulo. Gratidão. Se você tá chegando aqui e quer acompanhar, se inscreve. O que você vai ver aqui é isso, honestidade. Se a balança baixar, nós vamos comemorar juntos. Se a balança não baixar, a gente vai se entristecer ou vai se fortalecer junto, pensar em novas estratégias. E é o que temos para hoje. A gente se vê no próximo Diário da Dieta.